Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas esse vídeo vai encontrar vocês, mas quero dizer que é um prazer muito grande poder me reencontrar com vocês depois de tanto tempo distantes nessa nossa trajetória atípica nesse semestre letivo. E gostaria de falar com vocês hoje sobre a teoria do delito e sobre o conceito analítico de crime. Fundamentalmente, são os dois temas que eu gostaria de tratar com vocês, embora eu vá tratar eles em vídeos diferentes. Tive uns probleminhas para subir o vídeo na noite de ontem, por causa do tamanho. Mas vamos lá e a gente vai aprendendo juntos. Espero contar de verdade com vocês com relação às críticas que vocês puderem fazer e as dicas que vocês puderem me dar, porque nesse quesito eu acredito que vocês são mais professores do que eu. Eu nasci numa época onde a internet ela não existia. E fiz essa transição uma vez quando eu era mais novo, e agora fazer uma transição onde a internet existe para tudo quanto é lugar, inclusive no mundo do trabalho, mais do que qualquer outra forma de presença, é uma nova transição que a gente vai ter que fazer, e eu espero contar com vocês nisso também, para continuar dando as aulas com a qualidade que eu sempre primo por ter, e sempre de uma forma prazerosa para todos nós, né? Não há forma de aprender qualquer coisa se não for uma experiência que a gente possa, enfim, ficar impactado. É melhor ficar impactado para bem do que para mal, não é? Bom, a teoria do delito ela é central para o estudo do direito penal por uma razão muito simples. A teoria do delito dá conta, ou pelo menos ela é uma tentativa de explicar quando é que nós teremos juridicamente o fenômeno conhecido como crime. A gente sabe que, para além dos conceitos sociológicos ou baseados no senso comum, do ponto de vista jurídico, o crime depende de certos pressupostos. E é por isso que a teoria do delito sempre tentou se ocupar das formas através das quais nós poderíamos identificar juridicamente o fenômeno criminal. As primeiras teorias do delito elas ainda eram muito plasmadas no positivismo do século XIX. Né? Era um positivismo muito cru, muito denso, e correspondia, salvo qualquer excepcionalidade, a uma tentativa de subsumir o fato ocorrido a uma norma penal positiva, sem qualquer forma de consideração, sem qualquer tipo de olhar para o contexto, e acabava então que esse positivismo jurídico levado às últimas consequências, ou melhor dizendo, às primeiras consequências, né, porque se trata do século XIX, o século do positivismo, onde ele ainda estava mais pujante, mais puro, mais cru, e nessa sua crueza, acabava por gerar muitas injustiças. Não é? Porque nós teríamos, por exemplo, o seguinte fato típico: uma pessoa que mata alguém. Não é? Nós sabemos que uma pessoa que mata alguém, por exemplo, esse gato, né, ela poderia matar uma pessoa em legítima defesa, poderia matar uma pessoa porque não tinha outra opção, lutava por um único bote salva-vida em um naufrágio, ou matar uma pessoa porque foi pago para fazer isso, matar uma pessoa como um assassinato encomendado. Efetivamente, nós temos que o mesmo comportamento de matar alguém poderia ser traduzido como uma única infração à norma jurídica positiva. A realização do homicídio, no caso do nosso exemplo do gatocídio, mas enfim, a realização do homicídio corresponderia a uma hipótese de incidência normativa, e então nós deveríamos acriticamente aplicar a lei penal, acabou. Essas noções de que o direito penal deveria corresponder a uma aplicação imediata da norma, foram teorias que acabaram sendo superadas por outras propostas. Afinal de contas, o direito penal não está isolado do mundo, não está isolado do pensamento humano, e as influências das filosofias, das formas de compreensão, têm que ser levadas em consideração se a gente quiser, de fato, chegar próximo a uma noção de justiça, ou pelo menos de justiça aceitável. Várias teorias fizeram aportes culturais, fizeram aportes filosóficos, como a teoria causal naturalista, que incluiu a noção de que seria necessária a geração de um resultado para efetivamente culpabilizar alguém por um delito. A teoria neocantista, que aportou os conceitos de imperativo categórico kantianos para dentro de uma teoria do direito penal. E, por fim, duas teorias que vão ter mais importância para nós, porque são contemporâneas, sobretudo após a reforma penal de 1984, com muito mais pujança, passou-se a adotar
a teoria finalista da ação, ou finalismo, né? Uma teoria que merece nossa atenção em particular. Por outro lado, a teoria funcionalista ou pós-finalista também são teorias que merecem nossa atenção, não porque tenham sido adotadas pelo legislador brasileiro, mas porque influenciaram diretamente a nossa doutrina e nossa jurisprudência, sobretudo com teorias como a teoria da imputação objetiva, ou até mesmo com as noções trazidas por Gunther Jacobs, as noções relativas às teorias do direito penal do inimigo. Ambos são aportes do funcionalismo penal, embora leituras muito diferentes. Mas bom, vamos focar agora no funcionalismo. Vamos focar agora no finalismo, ou na teoria finalista da ação. O funcionalismo vai ficar como um enriquecimento, ele não faz parte da nossa ementa, ele não faz parte do nosso estudo, mas eu vou falar alguma coisinha ou outra sobre ele. O foco agora vai ser no finalismo, na teoria finalista da ação. O que essa teoria tem de diferente das outras teorias? O que ela traz de novo que é tão importante, tão revolucionário, que de fato modifica o entendimento do direito penal? Pessoal, para a teoria finalista da ação, como o próprio nome sugere, nós temos que levar em consideração não só o resultado, não só a conduta, mas o contexto geral e levando fundamentalmente a finalidade daquele comportamento desencadeado pelo agente. Voltando ao exemplo do homicídio, nós temos que uma pessoa saca uma arma e dispara contra a outra. Isso é um fato. Esse fato corresponde à hipótese de incidência normativa homicídio, dada pelo artigo 21 como matar alguém. Porém, nós temos situações completamente diferentes quando nós incluímos o conceito de finalidade. Voltando àquele exemplo que eu já havia ventilado, no primeiro momento, nós podemos ter uma pessoa que matou com a finalidade de auferir lucro, porque é um assassino profissional. Ele cobrou uma determinada quantia em dinheiro e a partir daí praticou, executou o homicídio, o ato de matar outra pessoa por dinheiro. Matou outra pessoa por uma rivalidade comercial, matou outra pessoa para ficar com a herança, matou o próprio irmão, né, para ficar com a herança dos pais. Bom, isso é uma coisa, mas a mesma conduta de matar alguém descreve o comportamento de uma pessoa, por exemplo, que saca de uma arma no meio da noite apavorado quando percebe que sua residência foi ameaçada, invadida por pessoas armadas com um propósito evidente de lhe fazer algum mal injusto e grave. Nesse caso, o agente que desfere o disparo dentro da razoabilidade que a coisa exige, ainda que de forma moderada, ainda que não tivesse outra escolha, se não agir assim para preservar a própria vida, também pratica um homicídio se for bem sucedido, bem exitoso no disparo. E, no entanto, nós poderíamos dar o mesmo tratamento dispensado a um assassino profissional, a um homem que age em legítima defesa? Será que nós teríamos como levar isso em consideração? Será que isso é algo que seria justo? Esses são os questionamentos do Welzel. Hans Welzel produz a teoria finalista da ação a partir de 1930 e vai produzindo ela e amadurecendo as suas ideias até meados dos anos 60. Mas ele traz para nós, na teoria finalista da ação, a concepção de que a orientação finalística, a razão de ser daquela conduta, deve ser levada em consideração para classificar um delito como crime ou não. Por quê? Porque senão nós incorreríamos numa grande injustiça que a crueza do positivismo poderia gerar, tratando da mesma forma dois comportamentos que são tão diferentes. Então a gente tem que levar sempre em consideração esse conceito que é fundamental. Eu vou repetir com direito a gestinho com a mão também e tudo. Fundamental. E uma terceira vez, fundamental para a nossa concepção atual na teoria do delito, que é o conceito de conduta. Porque veja que a teoria finalista, ela não é uma teoria finalista qualquer, é a teoria finalista da ação. Da ação de quem? Do agente. Quem é o agente? O agente é quem produz o fato dinâmico, a quem nós nomeamos crime quando certos pressupostos são desencadeados. E essa teoria do delito, estabelecida pela teoria finalista da ação, é justamente a proposição de critérios através dos quais nós poderemos imputar a prática de um delito a uma pessoa e nós possamos, por exemplo, absolver uma outra porque dentro do seu contexto a finalidade era permitida pela lei, por exemplo. O que é fundamental?
conceito de conduta. E o que é conduta? Conduta é a ação humana, voluntária, consciente e finalisticamente dirigida. Certo? Bora para outro vídeo.